Se liga só, agora a gente vai conversar um pouco, tá? Sobre as imagens formadas na atmosfera. E aí é muito massa essa parte, porque a gente vai fazer muitos comentários interessantes aqui, ó. Então é basicamente a mesma situação. A atmosfera era como se fosse um oceano de ar, tá? A gente tava falando de água e ar, agora a gente vai falar de atmosfera e vácuo, tá? Duas situações diferentes. Então, devido à mudança de meio, os corpos que estão fora da atmosfera, no caso do ar, são vistos em posições diferentes das reais. Então, bem parecido com o processo lá de formação da imagem, né, dentro da água. E aí a gente vai fazer uma pequena analogia. O que é que a gente tem que se lembrar? Bom, a distância do objeto, que é onde o objeto se localiza, ela é proporcional ao meio em que ela se encontra. Nesse caso, ela se encontra no vácuo. Então, a gente tem aqui o índice de refração do vácuo, né? E a distância da imagem é proporcional a onde o observador se encontra. O observador se encontra no ar, né? Que nesse caso aí a gente vai chamar de atmosfera, mas eu vou chamar de N do ar também, tá? Então, lembra que esse ar aqui é a atmosfera, e aí a gente tem essa relaçãozinha aqui. Fácil de lembrar o quê? Distância do objeto é onde o objeto se encontra, índice de refração de onde o objeto se encontra, e aqui DI é onde o observador está localizado. Então a gente pegou aqui a Estação Espacial Internacional, tá? Que ela está em cerca aí de 408 quilômetros de distância da superfície da Terra, considerando a nível do mar. E eu queria primeiro que você observasse uma situação em relação à atmosfera. Você vê que tem uma concentração maior de moléculas aqui e aqui uma concentração menor. Tem gente que pensa que o vácuo, né, ele é um território. Tipo assim, eu tô aqui dentro, tô conseguindo respirar, botei o pé aqui para fora, faltou ar. Então, se eu pegar aqui na atmosfera e for pro vácuo e voltar, será que dá certo? Não, gente, não existe uma linha delimitante não, tá? A gente tá fazendo esse diopto plano aqui por questão didática, mas o ar, à medida que a gente vai subindo, ele vai ficando rarefeito. Vocês já devem ter escutado esse termo. Que aí significa dizer, né, que a gente vai perdendo. Por quê? Porque à medida que a gente tem uma grandeza chamada densidade, que é a massa sobre o volume, o que é que a gente tem? Quanto maior a massa daquele corpo, concentração de massa, maior a densidade. E quanto maior a massa, mais a Terra atrai. Então a maior concentração de ar está justamente sobre a superfície da Terra, porque não é simplesmente porque o que está aqui embaixo é mais denso, mas sim porque tem uma maior quantidade de massa e é puxado, tá? Claro que aqui quem está embaixo é mais denso e aqui é menos denso. E aí o que é que vai acontecer? Né? Um raio de luz, né, vai incidir aqui nesse objeto, primeiramente, né? Então vai ter um raio de luz incidindo nesse objeto, vai acontecer primeiramente uma reflexão, assim como acontecia no peixinho, aquela coisa toda, e esse raio refletido aqui, né, ele vai atingir a superfície da atmosfera. E ele deveria seguir essa trajetória, né? Mas por que ele não segue? Porque ele está saindo do ar, que é um meio de menor índice de refração, tá? Menor índice de refração, e está vindo aqui para a atmosfera, que é um de maior índice de refração, ou seja, de um meio menos refringente para um meio mais refringente. E aí o que acontece? Se era liso, fica rico, o que acontece? As pessoas se aproximam de você. E aí acontece essa eventualidade aqui, ó. Essa eventualidade a gente chama de aproximação, né? Nesse caso, aproxima. Nossa, Ives, então quando aproxima, né? O nosso observador, ele tem a impressão de que o objeto, né, se encontra realmente nessa linha vertical, mas ele não se encontra nessa posição. Por quê? Por conta do princípio da propagação retilínea da luz, né? Então a gente tem esse princípio aí da propagação retilínea da luz. E aí ele tem a impressão, de forma aproximada, de que a nossa imagem, né, ela está justamente aqui, tá? Fazendo aqui rapidamente um desenhozinho aqui da nossa imagem. Tem a impressão de que a estação espacial se encontra, tá, nessa posição, tá? E ali em cima a gente tem justamente a imagem, né? E tem como eu calcular aqui essa diferença, igual a gente fez lá com o peixinho? Tem. Quanto é essa diferença? Vai ser DI DO, né? DI menos DO. Vamos calcular aqui quanto é que vai ser essa diferença. Bom, isso, ó. Aqui a gente tem 408 km, então usando essa equaçãozinha aqui, o que é que a gente vai conseguir aplicar, né? Vamos lá. Usando a equação, a gente tem distância do objeto, 408 km, está para a distância da imagem, que a gente não sabe quem é igual. Índice de refração do vácuo, 1. E o índice de refração do ar, 1,0003. Tá? Fazendo meio pelos extremos, DI vezes 1 dá DI. Eu vou ter 408
vezes 1,0003. Então, DI, tá, gente? Dá aproximadamente 408,12 quilômetros. Aí você diz, Ives, é pouco demais essa diferença. Quanto é a diferença? Vamos lembrar aqui a diferença? Vou pagar aqui rapidinho, a diferença é x, né? Que vai ser a distância da imagem, que está mais em cima, nesse caso, né? Menos a distância do objeto, tá? Cuidado com isso aqui, tá? Lá no caso da gente era o contrário, né? A distância do objeto menos a distância da imagem. Só que agora, ó, a distância do objeto é essa e a distância da imagem é essa daqui. Veja que a distância da imagem é maior do que a distância do objeto. Nesse caso, a gente tem, né, a diferença como sendo 408,12 menos 408, que nesse caso x é igual a 0,12 quilômetros. Ives, mas 0,12 quilômetros é pouco demais, vamos ver? É 120 metros, tá? Sabe quanto equivale 120 metros? 120 metros equivale a um prédio de 44 andares. Ixi, imaginou aí? Um prédio de 44 andares. Então, a diferença da posição, tá, gente? É cerca aqui de uma diferença de 44 andares. De onde o objeto se encontra para onde eu tenho a impressão de onde ele está, tá? Tudo isso por conta do princípio da propagação retilínea da luz. E isso acontece com as estrelas também, acontece com o Sol. Então, todos os objetos que estão lá no vácuo, acontece esse efeito aqui quando eles são projetados na Terra para os observadores que estão nessa localização. Beleza? Então, esse que era o que a gente tinha para conversar na aula de hoje. A gente se encontra na próxima aula.